Pronto, estamos online. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao nosso Evangelho com orações. Muito bom. Agora um pouquinho mais frescos, depois desta chuva, né? Hoje estava precisando. O pessoal ainda não entrou? Não, ainda não. Ainda não. Estamos esperando os nossos amigos entrarem. Deixa eu ver se tá. Essa live no meio de um feriado. Ah, você teve uma live também na quarta, né? Tive. Eu vim para cá na quarta, na verdade. É. Mas olha, o Facebook, o danadinho do Facebook ainda não avisou. Hum, Uma pessoa chegou. Quem será que chegou? Seja bem-vindo. Oi, boa noite, Alda e Francisco. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Muito bom. Joaquim, muito bem. Muito obrigado pela companhia. Neste domingo chuvoso, pelo menos está chovendo no Brasil inteiro, quase. uhum. E agora que começou a avisar direito o Facebook. Ah, o pessoal chegando aí. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite. Edna também. Boa noite a todos, nossos amigos que sempre estão com a gente aqui nestas lives de domingo, nosso encontro para o Evangelho. Oi, Ivete, boa noite, seja bem-vinda. Doutor Reinaldo, boa noite, Clara e Bárbara. Agora eu fiquei confuso, se é a Bárbara que está com o Facebook da Clara ou se as duas estão juntas. Mas espero que esteja. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Ao Luiz também. Põe ele do teu lado, né? Você faz que nem. A Silvana faz que nem eu. Assiste do lado da. Eu assisto do lado da Ju. Oi, Elka, tudo bem? Seja bem-vinda. Como o Reinaldo sempre escreve nos comentários, não esqueçam dos seus likes. Isso aí, vamos dando likezinhos. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Olha lá, a Silvana diz que é com certeza. O Luiz não tem opção de não assistir a live, ele assiste do lado da Silvana. É isso mesmo. Oi, Michele, seja bem-vinda. Lucimara, boa noite. Hoje todo mundo com menos calor, né? Todo mundo já fresquinho. Oi, Bernadette, bem-vinda. Boa noite. Ah, é, Aelka, e não esqueçam de pegar as suas águas para fluidificar. Bem lembrado. Assim, todo mundo fica com as suas águas fluídas para a semana.
O Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Olha lá, que chique. Aqui a gente tem recursos novos, ó. Vou passar a vocês os comentários de vocês podem vir para a tela. Muito bom. Quem estiver chegando, dá um oi para a gente. Boa noite. Isso aí. Então vamos começar, gente? Podemos? Acho que podemos, né, Mário? Acho que podemos, Então sim. vamos. Eu vou ler uma mensagenzinha que tem um pouco a ver com o nosso tema hoje, e depois vou começar a oração e depois passo a bola para o nosso amigo Mário, tá bom? Então vamos lá. Canção da Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima do espinho para vencer nos lances do caminho, os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva desde o berço da crença até agora, o insulto que a maldade se avigora, a fim que lhes dê, outra vez e outra vez, o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda, quem te impede a servir ao amor e à verdade? Se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas ao perdoar, injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém. Se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade, porque a fé verdadeira que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quando vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Maria Dolores. E com essa mensagem tão bonita da Maria Dolores, né? Vamos deixando os nossos problemas para fora deste ambiente. Vamos pensando no Mestre Jesus, iluminando a nossa casa de luz e permitindo que aprendamos mais um pouco nessa lição. Vamos pedindo, então, aos nossos guias, aos nossos mentores, que permita começarmos a mais um Evangelho no lar, que possamos aprender, que possamos entender as lições de hoje com muita sabedoria, com muita paz e, sobretudo, com muita gratidão pela oportunidade. Que assim seja. Então, meus amigos, boa noite para quem está chegando agora, a Cleusa, a Alessandra, quem mais que está chegando aqui? A Daiane e aos amigos que o Reinaldo colocou aqui para a gente fazer as vibrações no final da tarde. Mário, bola está contigo, tá bom? Depois eu volto aqui. Um abraço. Obrigado, André. Muito boa noite. Mais uma vez aqui, sob a luz do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai. Então, que eles nos abençoe e que nós possamos permanecer sempre ligados ao Mestre Jesus e aos seus ensinamentos.
Tende fé em Deus foi o que o professor, eu carinhosamente sempre chamo o Clóvis de professor, por conta de que ele acaba escolhendo um pouquinho. Eu não sei qual é o critério que ele utiliza para escolher os temas, mas no meu caso eu falei há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, um tema sobre crença. E hoje eu estou aqui vindo falar sobre fé. Eu me lembro que na ocasião, nessa época aí, há uns 4 meses, 5 meses atrás, acho que por aí, eu iniciei aquela palestra, aquela nossa reflexão, falando sobre a diferença entre crer e ter fé, entre crença e fé, né? E ali, nessa comparação, eu coloquei que crer é simplesmente acreditar, quer dizer, eu acredito. E quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Agora, a fé, ela vai além. A fé é você criar uma sintonia com algo mais transcendente, com algo mais alto. A ter fé significa ter a certeza, a convicção de que nessa sintonia as coisas fluem, né? Então, a crença, na verdade, ela está na mente, no pensamento. A fé, ela é mais do que isso. Ela está no coração, ela está no sentimento, né? Então, a fé a gente muito mais sente do que fala, né? Eu até contei na época que perguntaram para o Chico se ele acreditava que Deus existia. Ele dizia que não acreditava, que ele tinha absoluta certeza. Portanto, por isso que eu disse, né? A fé é a certeza, é a convicção. No livro Há 2000 anos, obra-prima, quem não leu, leia. Obra-prima do Espírito Emmanuel, que ditou para o nosso saudoso querido Chico, lá no capítulo 5, de título, na primeira parte, capítulo 5, de título O Messias de Nazaré, Emmanuel narra uma passagem do senador romano, orgulhoso, prepotente, de nome Públio Lentulus, que já era uma reencarnação de um familiar dele, também muito vigoroso, até um tanto quanto, como é que eu vou dizer, não sei se violento é a palavra certa, mas quem lê o livro vai ver que tem esse início, essa história lá. Então, nesse capítulo, Emmanuel narra uma passagem do senador Publio Lentulus no seu encontro com Jesus lá no Lago de Genezaré. Essa passagem é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. E evidentemente que é para não perder o conteúdo da fé, daí porque eu queria, ou eu quero, melhor dizendo, ler alguns trechos disso, eu vou ler aqui do livro, Há 2000 anos. Conta essa passagem que Lívia era esposa de Publio Lentulus, que se converteu ao cristianismo através de uma serviçal de nome Ana. Ela, conversando com Públio sobre a situação de extrema debilidade da saúde de sua filha, de nome Flávia, que tinha sido acometida com a hanseníase, né, com a lepra. Até no finalzinho do capítulo anterior, a Flávia diz ao pai que ele, materialista ao extremo, prepotente, afinal de contas era um senador da República Romana, ele dizia que ia pedir, eles estavam na Galileia, eles tinham ido para a Galileia buscar um local mais, vamos dizer assim, aconchegante, mais tranquilo, para melhora, para a recuperação da filha. E ele disse que mandaria a Roma os seus serviçais buscar todos os brinquedos e enfim, todos os pertences que ali tinham ficado para que ela pudesse melhorar. Ela disse simplesmente ao pai que gostaria de ver o profeta de Nazaré. Então, nessa passagem, conta que o Públio Lentulus foi, assim, procurar encontrar Jesus num final de tarde, num comecinho de noite,
para que aquelas pessoas mais simples não vissem um senador romano buscando a consulta, buscando a conversa com uma pessoa tão simples e tão humilde quanto Cristo. Então conta assim: que das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Isso porque o senador chegou ao nas margens do lago de Genezaré, e ali, de repente, ele sentiu um magnetismo. E um jovem chegando, de cabelos longos, fisionomia humilde, mas que transmitia uma paz muito grande, e que chegando ali, ele sentiu todo aquele magnetismo no local. Por isso, dessa passagem, né? E foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. E aí vai descrevendo essa figura amorável que é Jesus. Diz aqui que Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam, quer dizer, borbulhavam ondas de sentimentos que até então ele ignorava. O magnetismo de Jesus mexeu com Publio Lentulus naquele instante. E Jesus então chegou a ele, dizendo o seguinte: Publio Lentulus tentou falar, mas o momento, aquele magnetismo deixou mudo, momentaneamente mudo. E Jesus disse a ele então: Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez, vejam só, de uma só vez adquirir, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Oh, Jesus sabia porque Publio Lentulus foi procurá-lo. Publio, então, já com suas lágrimas, com seus olhos já lacrimejantes, pensou amargamente na sua filha. Mas o profeta, como se estivesse já pressentindo aquilo que Publio falaria, continuou: Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens, melhor dizendo ainda, a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porquanto a fé é divina. E mais à frente, ele vai narrando, e, como eu disse, eu vou resumir porque a passagem é longa. E lá na frente, ele diz assim, depois que conversou, dialogou com Publio Lentulus, ele diz, Jesus diz a ele, volta agora ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Ou seja, Publio Lentulus, vieste me procurar pelo problema de saúde seríssimo da tua filha, mas a fé da tua esposa é que vai salvar a tua filha. Retorna ao teu lar, ciente das tuas responsabilidades, e principalmente ciente do momento que tiveste comigo agora. Então, lá na frente, diz assim, o senador quis falar, mas
De novo, a voz embargou. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré, veja essa passagem, que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio, aquele local, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza, serena e indefinível melancolia. E Públio, de repente, despertou, é como se estivesse sonhando. Despertou e se dirigiu à sua casa. Chegando em casa, viu a sua filha Flávia no colo da sua esposa Lívia, já reanimada, já em fase de convalescência, de recuperação. E aqui nessa passagem diz o seguinte: Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, contou a Públio, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea de sua meninice. E ali na frente, então, Lívia, ainda não convertida ao cristianismo integralmente, mas tinha a sua serviçal Ana, dizia que, sem dúvida, ela não tinha dúvida de que o Jesus de Nazaré, o profeta de Nazaré, era sim um missionário de amor enviado pelo Deus Júpiter. E Ana corrigiu, evidentemente, educadamente, não é bem uma... Né, o livro não fala em correção, mas esclareceu para ela que sim, ele era sim um missionário do amor vindo de Deus, nosso Pai, o Deus único. Bem, gente, eu quis iniciar lendo essa passagem porque ela mostra em vários trechos a palavra fé. E nessa transcrição em que Jesus se transfigurava às margens de Genezaré, onde ele orava com muita veemência, naquele instante, a filhinha de Públio Lentulus recebia as energias daquela oração. Aquela lágrima saindo do Cristo era energia transmitida em respeito principalmente à fé da mãe da menina, da esposa de Públio Lentulus. Bem, gente, todos sabem que Públio Lentulus é uma das existências de Emmanuel. Então, Emmanuel ditando esse livro, ninguém mais pode ter tanta credibilidade num romance desse, né, ou numa história dessa romanceada da forma que foi, senão o próprio personagem vivo dessa passagem. E olha, leiam o livro, quem não leu, há 2000 anos. E também leiam depois um outro livro chamado 50 anos depois, quem não leu, onde esse senador reencarna como um escravo chamado Nestório. E agora eu não vou dar mais spoiler, vou deixar vocês lendo o livro, tá bom? Pois é, eu iniciei por aqui, como disse, porque eu quis dar um pouquinho da dimensão do que é uma fé robusta. E aqui nós não falamos nem em fé em Deus, o Pai, o Deus único. Nós falamos da fé de uma mãe naquele que é um missionário e que naquele se entraria a cura da sua filha, como trouxe. Bom, Emmanuel faz uma reflexão sobre tende fé em Deus, que é com base no versículo 22 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que diz: Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Emmanuel inicia assim, quer dizer, falamos de Emmanuel há 2000 anos, como Públio Lentulus, ele narrando a própria existência naquela ocasião, e agora ele faz essa reflexão sobre esse versículo, sobre esse título. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Ou seja,
você não consegue mudar essa situação. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas. Delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Ou seja, destacar a importância dessas dificuldades, como que é assim, vamos renunciar a tudo porque não tem jeito. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Quantas e quantas vezes a gente afirma categoricamente que tem fé em Deus e que essa nossa fé ela é racional e inabalável. Quantas e quantas vezes nós afirmamos e reafirmamos isso. No entanto, quantas vezes também nós vacilamos na fé? Em situações que passamos, seja ela de saúde orgânica, seja ela situação financeira, seja ela situação de um determinado relacionamento, enfim. Quantas e quantas vezes nós vacilamos e aquela afirmativa lá anterior, ela passa a ser uma dúvida. Então nós não estamos falando de fé, nós estamos falando de crença. Eu acredito, mas eu tenho convicção? Não. Né? Basta a gente ter uma dificuldade para que a gente tenha a nossa fé não inabalável, mas abalável. E é isso que Emmanuel diz nesses primeiros parágrafos. E depois, quando a gente esquece do fato, ou supera o fato, nós voltamos a, tá vendo? Tenho fé, e basta acontecer um novo desafio e a gente, de novo, dá uma gangorrada, né? Dá uma vacilada. Como dizia Jesus, homens de pouca fé. Não é isso? Emmanuel, então, continua. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e não raro especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. Especialistas no assunto. Quer dizer, são aqueles que não têm a menor ideia do que é fé. Aliás, não têm ideia nem do que é crença, quanto mais fé. Né? As obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Ora, esses que vêm especialistas dar palpite começam a melhorar, né, a nossa visão, coisa nenhuma. Trazem ainda muito mais preocupação àquele nosso determinado desafio. Mas Deus interfere e desponta uma luz. Muitas das vezes nós levantamos, caímos, mas Deus nunca nos deixou sós. Ele insiste e persiste em nos auxiliar através dos seus emissários, através daqueles nossos mentores espirituais, né? Do nosso anjo da guarda, não é verdade? Em quantas oportunidades isso já não nos foi provado? Quantas vezes você se via numa situação, ou nós nos vivíamos numa situação difícil, ao princípio, que não teria solução, e, no entanto, desculpa, eu estava lendo aqui, o senhor pode dar o nome ali, eu pegar, muito obrigado, depois eu falo o nome do livro depois, tá bom? Só para não perder a sequência da nossa reflexão aqui. Então, mas Deus sempre abre uma nova porta, sempre abre. Agora, é importante que a gente entenda que Deus nos atende naquilo que nós temos maior necessidade e não naquilo que nós queremos ou temos desejo. Né? E por que isso? Porque aqui, num planeta de provas e expiações, nós temos que passar pelas tribulações ou pelas atribulações para que a gente possa crescer espiritualmente. Aliás, Jesus já dizia, no mundo de expiações e provas, né, no mundo tereis aflições. Não estareis isentos das dificuldades. Então, Jesus já nos alertou a respeito disso. Mas, como eu disse, sempre uma porta se abre. Mas nós não podemos nos acomodar nessa tutela de Deus, quer dizer, nesse cuidado que Deus tem com a gente. Porque senão nós nos acomodamos e não desenvolvemos essa questão do sentimento da fé, de sentir dentro de nós, do nosso coração, na nossa alma, a convicção do apoio de Deus e, principalmente,
a compreensão de que o que ele nos proporciona é o que nós precisamos, né? E como é que a gente pode fazer isso? Exercitando e sedimentando essa convicção, trabalhar no bem. Emmanuel fala que se vierem aqueles que são os caras que dão opinião, né, de plantão, que vê, não, isso não tem solução, você deixa de praticar o bem. Não. É aí que a gente tem que praticar o bem, porque a solução vem da nossa atitude. Tiago, o apóstolo, já dizia isso, né? Já dizia que a fé sem obras, ela é morta. Portanto, tende fé em Deus, aconselhou-nos Jesus. Com a fé, nós facilitamos o nosso trabalho de apoio e amparo àqueles espíritos que nos atendem, que nos guiam, que são os responsáveis pela nossa jornada aqui. Então, dessa forma, a gente demonstrando, sentindo, tendo a convicção da fé, nós auxiliamos a eles trabalharem e nos auxiliarem nas nossas maiores necessidades. Portanto, como eu disse, a fé ajuda a abrir novas portas, a dissipar as trevas, a eliminar aquela angústia, evitar depressões. Enfim, a fé ilumina o nosso caminho. Manuel ainda continua dizendo: em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, quer dizer, de repente, né, se perturba, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre, observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, quer dizer, é uma angústia que parece que não vai ser removida, né? Mas Deus determina e surge um novo remédio, ou surge um remédio. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que fala sobre a fé, no item 3, Kardec comenta que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ou seja, aquele que desenvolve a fé costuma a ter um pouco mais de calma na solução dos seus desafios. Confere a paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim, ou seja, sabe que aquilo é momentâneo. Aliás, Kardec nos alerta, né? Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Vejam que existe uma sequência lógica, tudo em Kardec é lógico, né? Tem uma sequência lógica. Instruí-vos e amai-vos, porque através do conhecimento nós vamos saber o porquê do exercício do amor e como devemos amar, como devemos praticar o bem, né? Então, a gente vê por aqui que quanto nós precisamos subir degraus de luz para que a gente possa manter o equilíbrio, para que a gente possa, através da sedimentação da fé dentro da nossa alma, do nosso coração, nós mantermos o equilíbrio para superar as fases que fazem parte da nossa jornada, porque vivemos num planeta ainda de provas e expiações, né? A fé, ela precisa fortalecer os nossos corações, ela precisa dar força ao nosso interior, para que a gente possa ter esta mesma força transferida em vontade de superação de qualquer adversidade que nos venha a cometer, né? Então, nesse sentido, o conhecimento é fundamental. Espíritas, instruí-vos, né? Lembrando sempre que Jesus disse: conheceis a verdade, e ela vos tornará livres, ou ela vos libertará, como é mais comum a gente ouvir, não é verdade? Portanto, nós encontramos diante dessa assertiva do mestre uma certa distância, ainda, né? Estamos distantes disso aí. Então, vamos lembrar Kardec: espíritas, instruí-vos. E aqui no final, Emmanuel ainda diz: ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Falei lá, né, no comecinho, ou um pouquinho antes,
sobre as dificuldades que nós vivemos nessa nossa jornada, nessa nossa escola, nesse nosso aprendizado. São relacionamentos, são questões orgânicas, são questões, realizações, quer dizer, podem ser financeiras, materiais. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Às vezes nós superamos, às vezes não. Por vezes, e muitas, nós superamos desafios que lá na frente nós lembramos do desafio superado e falamos, puxa vida, hein? Ali, que sufoco que nós superamos. A gente tem que realmente exercitar esse desenvolvimento da fé dentro de nós. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus, tende fé em Deus. Portanto, tenhamos fé nesse Pai que nos ama de forma inquestionável, de forma imensurável. Né? Essa fé que é uma fé inquebrantável, ela não pode se trincar, nada, ela tem que ser firme, ela tem que ser rígida, ela tem que ser rocha, né? Que pode enfrentar e que pode vencer qualquer obstáculo. Nós devemos construir a fé, como diz Kardec, aquela fé que é a que pode, a verdadeira, que pode encarar frente a frente a razão em qualquer ou em todas as épocas da humanidade. Ou seja, é a fé que caminha passo a passo com a verdade que Jesus disse. Descobrireis a verdade e ela vos libertará. Né? Momentos difíceis, nós temos que entender como momentos necessários para que a gente fortaleça a questão de fé dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência, espíritas instruídos, de que os momentos difíceis fazem parte da nossa necessidade de evolução. Fortalecer a fé e erguer o bom ânimo, não se deixando abater em momento algum, manter sempre o pensamento elevado e a certeza do amparo divino e desses colaboradores espirituais, dos colaboradores do nosso Pai, que nos assistem o tempo todo. Né? Quem já venceu etapas de dor, com coragem e resignação, torna-se um exemplo firme, vamos dizer assim, de fé. Porque ele consegue se serenar, porque conquistou no íntimo a esperança, a certeza, a convicção. Fé é convicção. Tá? E porque quem nunca não passou um momento difícil na vida? Todos nós passamos. E não é que vamos deixar de passar, vamos continuar passando. Né? Lá no capítulo 19 também do Evangelho, no item 11, tem lá uma passagem nas instruções dos Espíritos que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude de sua beleza e de sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais, espíritas instruídos. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis, espíritas instruídos. Isso não está escrito, eu é que estou repetindo. Né? Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Espíritas, amai-vos, praticai a caridade. E aqui eu coloco uma pequena observação. Mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. No mundo tereis aflições, já dizia Jesus. Crede e esperais sem fraquejar. Jesus dizia, tende bom ânimo. Os milagres são produzidos pela fé. Jesus disse, eu venci o mundo. Nesse finalzinho do trecho eu fiz essa analogia com essa colocação de Jesus. Né? Nós termos a consciência de por quais meios nós vamos atingir a nossa evolução,
E Jesus já nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não fraqueje. Os milagres são produzidos pela fé. Eu venci o mundo. Mas, portanto, vamos refletir com muita sinceridade, com muita consciência, o quanto efetivamente nós temos fé em Deus. Né? Como eu falei, não basta a crença, que é apenas acreditar. Nós temos que ter fé. Fé de confiar, fé de convicção, que é um sentimento elevado da nossa ligação com o nosso Pai Celestial. Tem uma passagem de Santo Agostinho que diz assim: é necessário crer para compreender, e, sobretudo, compreender para continuar crendo. Ou seja, vamos parar para pensar um pouquinho dentro do contexto da nossa reflexão de hoje. É necessário crer para compreender. Crer é uma fé natural. Tá? E compreender para continuar crendo. E compreender é a fé raciocinada. Portanto, a fé raciocinada é importante para sustentar a própria fé natural nossa. Né? E como não falar também de apóstolo Paulo, como eu falei várias vezes para vocês, né? Eu sou, mas eu digo nós, porque minha esposa também, fãs de carteirinha do apóstolo Paulo. Que ele já sabedor, a sua intuição, melhor dizer, já dizia que ele estava no final da sua carreira. Ele estava para ser, vamos dizer assim, sacrificado. Então ele escreveu a Timóteo, seu fiel escudeiro, numa das cartas dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Bem, eu gostaria de terminar com essa nossa reflexão contando uma passagem de Pedro, aquele apóstolo que negou Jesus por 3 vezes, e o mesmo apóstolo que, quando Jesus ressuscitado, foi questionado por 3 vezes se amava o Cristo, e na terceira ele, praticamente com lágrima nos olhos, respondeu: Mestre, tu sabes que vos amo. E Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Aliás, foi um tema também que eu falei, se não me engano, numa live. Esse mesmo Pedro, certa vez estava se encaminhando para um templo, junto com João, e na escadaria desse templo, ele encontrou um paralítico que lhe pediu uma esmola. E ele disse assim ao paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E consta no Evangelho, está no Evangelho de João, que o paralítico levantou, andou e foi andando, cantando e louvando a Deus. Esse mesmo Pedro, que anos atrás negara o Cristo, demonstra agora a sua fé, uma fé robusta, que anos atrás tinha uma simples crença, mas que agora demonstrava sua fé robusta através das suas atitudes no bem, das suas atividades no bem, fazendo, entre aspas, prodígios. Demonstra essa fé robusta, construída ao longo do tempo, construída apesar da negativa, construída gradativamente, como eu falei, ao longo do tempo, e robustecida na afirmação do Cristo, dando a ele toda a confiança. Apacenta as minhas ovelhas. Ele fez assim crescer a árvore da fé viva, demonstrando, depois de alguns anos, de que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele doava, que era a fé. Pedro é, sem dúvida, um exemplo de construção de fé. Aliás, como diz um palestrante mineiro, muito conhecido, Simão Pedro de Lima, diz assim: Pedro construiu em si mesmo a fé. A partir de então, Pedro só testemunhou. Foi encarcerado, foi chicoteado, foi humilhado, até que chegou o momento da sua morte física. E quando ele condenado à crucificação,
num ato de absoluta fé e resignação, disse não ser merecedor do mesmo destino do seu mestre, e que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. E para encerrar o nosso papo de hoje, que hoje eu acho que eu estiquei bastante, o livro O Consolador, na questão 354, Emmanuel responde uma questão de uma forma bastante objetiva a respeito da fé. A questão é: poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Falei lá atrás, fé é sentimento, é convicção. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Crer é apenas acreditar, está na mente. Fé está no sentimento. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, ou seja, eu tenho certeza, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade. Lá no comecinho eu li a passagem do Há 2000 anos, onde Jesus disse a Públio Lentulus, por isso que certamente Emmanuel sabe todas as respostas, né? Vá agora à sua casa, ciente das suas responsabilidades. Então Emmanuel diz aqui, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo, a vontade do Senhor. Eu encerro dizendo, Pedro não reclamou. Pedro negou Cristo, respondeu ao Cristo por 3 vezes que o amava, apacentou as ovelhas do Cristo, testemunhou, e de uma crença edificante no início, quer dizer, uma simples crença, ele chegou à certeza em Deus, que ultrapassa qualquer crença. Muito obrigado a todos por me ouvirem, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita luz, muita paz a todos e muita fé. Que Deus nos abençoe. Oi, Mário. Que delícia de palestra. Muito obrigado. Adorei. Eu que Esse, li agradeço. esse livro Há 2000 anos é uma delícia de ser lido, né? É um aprendizado atrás do outro e tem um pouco desse caminho de construir a fé mesmo, né? Muito bom, muito bem lembrado. Vamos nos preparar agora então para fazer o nosso evangelho, para nós fazer as nossas vibrações. Vou deixar aqui o Mário no cantinho e a gente já volta, né? Vamos lá, enquanto eu estou enrolando aqui, não esqueçam de pegar o seu copinho de água, né? Enquanto isso, vamos dar. Nossa, tem tanta gente aqui que a gente não deu oi. Depois da Elka veio o Renato, a Maria, né? Sejam todos muito obrigado por estarem aqui. A palestra foi um show mesmo. Mário ganhou vários parabéns aqui nos comentários, hein? Parabéns, Mário. É uma palestra muito gostosa mesmo, um tema muito que nos toca, né? Parabéns. Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, sentindo toda essa reflexão sobre a fé, sobre a construção da fé, a construção daquela certeza que temos no poder de Deus, do nosso Mestre Jesus.
E com essa certeza em nossos corações, vamos pedir pela paz mundial. Que todos esses senhores de guerras, senhores de países em guerra, sintam no coração e na alma a necessidade de busca da paz. Que deixem as vinganças, os egos para o lado e pensem na paz. Que aos dirigentes de Israel e do Hamas entendam que se autodestruir vai manter esse ciclo por muito e muito mais tempo de um destruindo o outro. Que aos países, que a Ucrânia e a Rússia consigam encontrar uma paz que seja sem destruir o outro. Que cada alma envolvida nessa guerra receba as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Saindo dessa guerra, vamos ao nosso Brasil. País tão maravilhoso, com tantas belezas naturais, um povo calmo que não quer guerra, que aceita todos em seu país com muita de coração aberto, todos os imigrantes, que os nossos dirigentes possam perceber que precisam investir em educação para cada um deles, para cada um para o nosso povo, que permita que os nossos dirigentes parem de olhar para si próprios e comecem a olhar em direção a quem os elegeu. Que cada um dos nossos poderes possam pensar primeiramente no bem da população e depois em si próprios. Vamos também encaminhar o nosso amor potencializado pelo nosso Mestre Jesus aos hospitais, aos leitos enfermos, dos enfermos, onde cada leito tiver um enfermo, que nossas vibrações de amor cheguem. Acalente o coração de quem está sentindo a dor, a angústia, o medo pelo desconhecido. Que cada um deles seja abençoado com as nossas vibrações. Vibrações essas que nesse grupo, cada um está doando um pouquinho de si. E o nosso Mestre Jesus ajudando a chegar em cada um dos nossos destinos. Vamos vibrar também pela equipe médica, pelos trabalhadores, pelas enfermeiras, pelo pessoal que cuida administrativamente do hospital, para aqueles trabalhadores que a gente não vê no hospital, mas está lá ajudando da sua maneira a curar os enfermos. Que cada um receba o nosso agradecimento por tanta dedicação. Vamos sair então do hospital e doar e pensar em todos os idosos que estão se sentindo sozinhos. Que eles possam receber a sua bondade, receber a presença de Jesus na sua casa, se sentir acalentado, amado. Que cada um deles, Senhor, possa se sentir abençoado hoje. Que a solidão seja amenizada. Vamos aproveitar e também vibrar por todos os moradores de rua da nossa cidade, da nossa localidade. Que eles recebam as suas bênçãos. Que possam se sentir agasalhados hoje, protegidos da chuva. Que eles possam sentir forças para enfrentar os seus próprios problemas e sair dessa situação.
Vamos pedir também pelos encarcerados, que eles possam se arrepender, que eles possam sentir o amor de Jesus e que com isso perceber que existe um novo caminho, uma oportunidade de um caminho longe do mal e que eles podem começar esse caminho hoje mesmo. Que o nosso amor, junto do amor de Jesus, toque cada um desses encarcerados nas cadeias lotadas ou nas cadeias vazias. Vamos então vibrar por todos os doentes crônicos do nosso entorno, pelos doentes de Alzheimer, Parkinson, doentes com doenças mentais, doenças de difícil tratamento, doenças complexas, aquelas doenças que quase ninguém percebe, mas estão lá com todos nós. Que cada um desses doentes receba as suas bênçãos. Que Jesus possa permitir a esses indivíduos terem força para enfrentar as suas próprias provas. Que eles aprendam, tolerem, fortaleçam a fé no nosso Mestre. E agora vamos pedir por todos esses nomes que estão em nosso chat de live. Que cada alma aqui citada receba com muito carinho, com muito amor, a presença dos nossos mestres e guias espirituais. Que elas possam receber uma dose da nossa melhor energia, limpando, purificando, abençoando e encaminhando cada uma dessas pedidos. Porque nós, com a nossa pequena fé ainda, podemos fazer muito. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos. Aquelas pessoas que nós não gostamos, mas sabemos que temos de perdoar, que temos de limpar o nosso coração das mágoas. Que Jesus possa abençoar essas pessoas. Porque ninguém, na verdade, merece as bênçãos. Nós recebemos por misericórdia. Que possamos, então, encaminhar essas bênçãos para os nossos desafetos. E agora, vamos vibrar em nomes dos nossos afetos, aqueles que os nossos corações vibram com mais facilidade. Que Jesus possa abençoar a cada um deles, nos seus lares, em todas as suas situações. Vamos também vibrar pela nossa casa. Que os amigos espirituais entrem purificando a nossa casa, começando pela cozinha, lavanderia, quintal, essa luz branca entrando, purificando cada ambiente, pela sala, chegando aos poucos nos quartos, em cada quarto da casa, em cada cantinho. A luz vai purificando, elevando o ambiente, recolhendo os amigos espirituais que estão perdidos. E com isso, deixando o nosso lar um pontinho de luz hoje. Um pontinho de luz ligado ao Mestre Jesus. E por final, vamos pedir por nós mesmos, que a luz do Mestre Jesus purifique e nos limpe, preparando para a próxima semana. E agora, com muita gratidão, vamos agradecendo todas essas bênçãos recebidas, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe
e nos proteja durante essa semana. Que assim seja. Muito boa noite, meus amigos. Boa Muito noite. obrigado, Mário, pela palestra, foi linda. Eu que agradeço. Só uma coisinha, André. Se bem que eu estou vendo aqui que já responderam. A Dona Alda perguntou o nome dos livros, mas já colocaram aqui há Eu 2000 coloquei anos logo e. depois. Ah, então tá bom. Obrigado. Mas quem Tá não bom. lembra, quem não viu é há 2000 anos e há Ah, e 50 o anos Ave é depois. 50 anos depois, isso. Muito Tá, joia. obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite.